Então, como foi observado, nós estamos com esse problema aqui, né, gente? Ó. Daí ele até funciona, mas daí tem que fazer igual a gente está fazendo na calculadora. Eu não gostaria que ele ficasse aqui, principalmente nesse nível aqui, né? Então vamos tentar mostrar para vocês como é que a gente resolve isso e de repente vocês podem aplicar isso até lá na calculadora se vocês quiserem, né? Bom, eu vou pegar aqui, ó, eu vou voltar aqui no exemplo e daí a gente vai observar algumas modificações aqui nesse carinha aqui, ó. Então, primeira modificação, ó. Eu vou calcular uma altura aqui, ó, tá vendo? Ctrl C, vou colocar essa altura lá, ó. Aonde que eu coloco essa altura? Eu coloco dentro do build na primeira linha, ó. Porque lembre-se que o build nada mais é do que um procedimento, tá? Ele é um override porque ele está sendo sobrescrito em relação à classe mãe, né? Ou pai, como vocês preferirem, né? E ele, se eu colocar ele aqui dentro, ele vai dar erro, porque eu estou com return e é um grid view builder, né? Então não vai dar muito certo. Ele tem que ficar fora. Então, quando você quiser conhecer algum detalhe e aplicar ele no build, você tem que colocar ele antes do return. E o que a gente fez aqui? Ó? A gente chamou um Media Query. O Media Query é um componente que fica medindo o tamanho do dispositivo que ele está utilizando. Tá? Então, você pega no contexto, que é exatamente esse lance aqui da onde está localizado, né, o nosso jogo da velha, que esse é o contexto, e daí você vê o size. E daí do size você pega a altura. E aqui eu multipliquei por meio. Depois eu explico para vocês, mais ou menos, quando estiver funcionando, o que acontece se eu aumentar ou diminuir esse valor, né? E agora aqui, ó, a gente já não vai poder trabalhar diretamente com o Grid View Builder. A gente vai ter que colocar um elemento que vai gerenciar o tamanho disso, né? O container podia ser utilizado, mas eu vou mostrar uma outra possibilidade aqui, ó, que é esse carinha aqui, quer ver, ó? Onde é que tá aqui, ó? O nosso size box, ó, tá vendo? Então eu vou colocar aqui um size box. Aí. Eu vou colocar um size box, que é uma caixa com tamanho já pré-definido, né? E daí eu só vou pegar aqui agora onde é que está aqui o nosso Grid View Builder e vamos colocar aqui uma vírgula e um parênteses, né? E para ficar bonitinho já vamos formatar aqui, ó. Bom, esse carinha aqui, ó, o que acontece? Agora o nosso Grid View Builder vai ficar enclausurado, ó, percebo que ele já mudou um pouquinho ali o comportamento dele, ó. Ele vai ficar enclausurado dentro desse size box e a gente vai colocar o width e height da mesma altura, com o mesmo valor, para ele sempre manter a proporção de ser quadrado. Ó. Então o que acontece agora? Ó, perceberam que agora ele diminui, ó, né? Mas ele não esconde mais aqui, ó. Então, ó, isso a gente está trabalhando com um visual responsivo, né? E aqui, ó, se eu abrir ela com a tela toda, ele vai continuar sempre do mesmo tamanho. Então a gente já resolveu um problema, né? Então vejam bem, ó, esse problema agora, ó, tem o botãozinho de mais que ficou perdido ali, né? Vamos tirar esse botão de mais, esse cara tá no meio. Ó, ele tá aqui, ó, é o florinho aqui, ó. Dá pra gente tirar esse cara daqui, ó. A gente não vai usar mesmo. Pronto, tá? Então, ó, agora, lá no jogo da velha, o que aconteceu? Eu criei uma condição de que esse cara aqui, ó, não esconda mais. E agora o que eu queria fazer, gente, era colocar aqui, ó, por exemplo, eu começo um jogo. Ah, não quero terminar esse jogo, quero começar outro. Eu queria colocar um botão aqui embaixo para reiniciar o jogo, tá? Bom, o que nós temos aqui, ó, lá no jogo da velha? A gente tem um size box só. O size box só aceita um child. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui, ó, por fora desse cara aqui, uma coluna, tá? Então agora aqui a gente vai colocar um column, né? Esse column vai ter
filhos, né? Então, childs aqui. Daí a gente vai marcar esses carinha aqui, dar um Ctrl X neles, que daí ele fecha. E daí a gente vai lá no final do size box e dá um Ctrl V aqui, ó. Ctrl V, tá? Aqui para ficar legal a gente coloca uma vírgula, tá? E para ficar legal a gente já reformata o documento, ó. Botão da direita aqui, formata o documento, né? Então agora o que acontece? A gente tem uma coluna, então a coluna aceita mais elementos. Então ela aceita ou o size box, né? Pode ver que ele colocou para cima agora aqui, né? E abriu espaço para mais alguma coisa. Então vamos ver lá como é que fica isso do ponto de vista de criação, né? Então, ó, a gente vai colocar aqui, ó, um botão elevado, né? Simples assim, ó, Ctrl C. Vocês devem estar curiosos, pô, o cara bota expand lá e não usa. Calma, nós já chegaremos lá. Ó, então tá aqui o Elevated Button com iniciar jogo. Vocês vão ver que ele vai fazer uma besteira, teoricamente. Ainda não, porque ele tem espaço, ó. Mas olha que legal. Como eu tenho um procedimento aqui chamado iniciar jogo, ó. Ó, iniciar jogo. Aqui, ó, iniciar jogo. Ele já funcionou. Quando você está no onPrest, ele não faz muita questão de pôr ou não pôr aqui, ó. Tá vendo que troço louco? Aí aqui, ó, como ele já está esperando uma chamada de função que vai com um parâmetro em branco, lembra que era abre e fecha, parênteses e abre e fecha chaves, ele já está considerando que no identificador iniciar jogo já tem esse cara aqui, então aqui você não precisa colocar. Agora o que vai acontecer quando eu começar a jogar aqui, ó, né? Se eu me arrepender do jogo, ó, eu venho aqui e mando reiniciar o jogo, ó. Perceberam? E dessa forma eu estou dando mais funcionalidade do jogo. Outra coisa que eu quero fazer, gente, é que esse cara jogue com a máquina, né? Então, eu vou copiar lá os carinha lá, e daí eu vou explicar aqui porque eles são meio xaropinho do ponto de vista de utilização. Quer ver, ó? A ideia, gente, é eu colocar esse cara aqui, ó, quer ver, ó? Um switch, tá? Então eu vou pôr só o switch para vocês verem lá como é que isso aí funciona, né? Então quando eu colocar o switch aqui, ó, ele vai ficar lá em cima, antes do size box, tá? Ele vai dar um erro aqui, né? Porque eu não tenho a variável contra máquina aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho que pegar e criar essa variável, né, contra a máquina, certo? Então a variável contra a máquina é uma variável booleana, né, que está aqui, ó. Então eu coloco ela lá nas definições de variável que a gente já tem. Olha como cresceu esse negócio aqui, né? Então aqui, ó, eu posso colocar aqui já, contra a máquina, e já vamos reformatar esse código que fica mais bonitinho, né? Então, olha, agora provavelmente não está dando erro aqui embaixo, né? Tá contra... Aqui, ó. O que é o switch, gente? Tá vendo? Já vai aparecer lá. É aquele botãozão lá, tá vendo lá? Troço feio, né? Olha. Ficou ridículo, né? Muito grande, né? Eu não sei porque os caras inventam essas barbaridades aqui, né? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar e vai diminuir esse botão. Para diminuir esse botão, tem um artifício, né? Então vamos pegar o artifício aqui de diminuir o botão, ó, que ele chama de transformação escala, tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui agora e vou colocar aqui, ó, Ctrl V, escala 0,6, e aqui depois desse cara eu vou ter que colocar um parênteses e uma vírgula, tá? Já vamos arrumar o código aqui para ficar bonitinho. Então o que esse Transform Scale faz? Ele aplica uma escala no nosso desenho aqui, ó. Perceberam que agora ele ficou menorzinho? Na minha opinião, ele ficou mais charmoso, né? Bom, o que faz esse cara aqui, né? Não dá para saber, né? Então, a minha ideia é que a gente explique agora o que ele faz, né?
A explicação do que ele faz está aqui, ó. Ele vai ter um texto aqui, ó. Computador ou humano. Só que esse texto eu quero que ele fique do lado direito aqui desse cara. Então, para que eu consiga colocar um cara do lado direito, eu tenho que colocar aqui uma linha, tá? Então, agora, dentro de uma coluna, a gente vai ter uma linha, chamada row aqui, evidentemente, né? Vai ter os filhos, né? E os filhos, por enquanto, ó, são o Transform Scale, né? Que basicamente é o nosso carinha ali, né? E aqui uma vírgula, né? E agora vamos formatar o documento aqui, ó. Então, ó, esse row, gente, ele já vai ter aqui um filho, né? Que é o carinha. Pode ver que ele já veio até um pouquinho mais aqui para a esquerda, né? E agora eu quero colocar o texto aqui do lado. Então, esse texto que eu vou colocar aqui do lado, eu já vou copiar ele aqui, ó. Ctrl C, né? E a gente já coloca ele aqui, ó. Então, depois do Transform Scale aqui, ó, você vai dar um Enter, ó, e vai dar um Ctrl V aqui, ó. Automaticamente ele vai colocar ao lado desse carinha ali, ó, né, humano, que é a seleção natural, e computador. Perceberam? Clica aqui, computador, clica aqui, humano. Tá vendo? E dessa forma, o que aconteceu? Eu consigo resolver esse problema. Agora, perceberam que o reiniciar jogo saiu fora do caboclo aqui? Né? Por quê? Porque esse cara tem uma altura fixa, né? Determinada pela altura. E essa altura está maior do que o espaço necessário. Toda vez que acontecer isso, ele coloca essa barra preta e amarela, né? Indicando que houve um problema. Daí, se vocês observaram, nos momentos assim que eu estava fazendo as modificações aqui, né? Aparecia um expanded aqui, ó. Então a gente vai colocar expanded agora nos 3 elementos, porque para ele expandir e ficar do tamanho que eu quero. Então, o primeiro expand que a gente vai colocar é esse aqui, Ctrl V, que ele vai fechar aqui no raw, né? Vamos reformatar aqui o documento para ficar mais bacana. Então aqui a gente já tem o expand. Aí se vocês observarem aqui no exemplo inteiro, ó, eu vou ter um outro expand e vou fechar lá embaixo com outro expand. Depois eu falo o que é esse size box aqui, mas vamos resolver os expand por enquanto. Então aqui também vai ter um expand. Ó, perceberam que já sumiu aquela marca, mas encavalou aqui, ó, tá vendo? Então, ó, esse size box vai ter um expand também, né? Então a gente vai vir aqui no parênteses aqui do size box, só para a gente achar ele aqui embaixo, ó. Aí a gente vai colocar aqui, fecha parênteses, mais uma vírgula. E já que a gente está no embalo aqui, a gente vai dar um outro expand aqui. Não esqueça que o expand tem que ter o child aqui, né? E daí a gente vai colocar uma vírgula aqui, um parênteses, uma vírgula, né? E agora a gente vai reformatar aqui o documento. Vocês vão ver que ele vai fazer um negócio não muito agradável, né? Primeiro, ele ficou um botãozão, né? E o jogo aqui, ó, voltou a ficar escondido. Por quê? Porque se vocês lembrarem dos exemplos que a gente viu às vezes lá da calculadora, que a gente deixou o display em cima e a parte de baixo lá para limpar, eu acho, a gente usou um cara aqui chamado Flex. Eu vou colar lá que eu esqueci qual era o valor do Flex. 8. Então, ó, eu vou colocar um Flex 8 aqui, ó. Significa que eu vou dividir esse espaço. Se vocês entenderem isso, cara, fica super fácil de vocês criarem essa condição. Eu divido aqui mentalmente, de forma assim imaginária, esse espaço da altura aqui, ó, em 10 partes. E eu quero que uma parte seja ocupada por essa linha e outra por essa. E as outras 8 por essa daqui, ó. E olha o que aconteceu aqui, ó. Ficou bem mais bonitinho, né? Pelo menos eu acho, né? Ó, agora eu vou ganhar aqui, não. Ó, vou ganhar aqui, não. Vou sacanear o cara. Agora ele se ferrou, tá? Post.
vencedor X, iniciar jogo, tá? Perceberam? Que agora, para a gente terminar esse negócio aí, basicamente, só tá faltando eu resolver esse problema aqui, ó. Então vamos ver como é que estava a história aqui dentro desse cara aqui, ó. OnChange, ó. Ele simplesmente fazia isso daqui, ó. Contra a máquina, recebe value. Nossa, o que é esse value? Se fala os negócios. Quando eu criei o switch aqui, gente, ele tem uma propriedade aqui, ó, no caso o método, onChange. Esse é o método onChange, ele retorna um valor para a gente. Esse valor é verdadeiro ou falso. Ou seja, ou ele vai estar na esquerda, que é falso, ou na direita, que é verdadeiro. Então, ó, quando eu digo assim, contra a máquina recebe value, eu estou dizendo assim, que vai depender do que vem no valor. Esse valor que está vindo, ou ele é falso ou ele é verdadeiro. Então, se ele estiver na esquerda, ele é falso. Contra a máquina é falso. Então, é o jogador humano. Se ele estiver na direita, ele é verdadeiro. Então, contra a máquina recebe verdadeiro. E daí eu preciso fazer o quê? Eu preciso mudar algumas coisas. Por exemplo, ó, quando eu clico aqui, ó, se for humano, ele está esperando um outro clique. Se for computador, ele vai jogar sozinho, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, o que ele faz aqui, ó. Já estava lá o nosso código aqui, ó, mas vamos analisar esse código aqui para vocês entenderem. Ó. Eu vou formatar. Ó. Então, ó, eu troco o jogador. Se for contra a máquina e o jogador for 0, né, porque ele pode ser X, daí não é, daí é a vez do humano jogar, porque eu posso até fazer o computador jogar com ele próprio, né, sem estresse. Só que daí não foi essa a minha proposta aqui, né? Eu jogar contra o computador. Mas eu posso fazer, se vocês quiserem, ele jogar contra máquina a máquina, né? Daí, esse jogador aqui, 0, eu arbitrei que vai ser o jogador máquina. Então, eu tenho que criar esse conceito aqui da jogada computador. Então, vamos ver o que é a jogada computador aqui para vocês irem... Ó, jogada computador eu tenho ela aqui pronta já, ó, tá vendo? Eu vou explicar e depois vocês vão ver algumas coisas aqui, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu vou copiar inteiro, depois daí eu tiro um cara e depois eu mostro para vocês o que esse cara cria, né? No nosso sistema, né? Então, ó, eu posso colocar aqui em cima, ó, jogada computador, né? Tá? Agora eu vou tirar esse cara daqui e consequentemente vai sobrar um cara aqui embaixo. Eu vou dar um Enter, daí eu tiro esse cara aqui. Não, peraí. Não precisava fazer isso. Aí, vamos tirar esse cara. E vamos tirar esse cara. Depois eu explico pra vocês. Ó, percebe que deu problema aqui no randômico, né? Vocês lembram lá que a gente trabalhou com o random lá, né? Quando vocês fizeram aquele jogo de adivinhação lá, né? Então o randômico cria um número. Que tinha uns problemas lá com alguns, né? Por conta de que o JDoodle lá, ele era meio xarope lá no momento que você tentava importar uma biblioteca, né? Aqui vocês estão vendo que é outro nível, né? Então, ó, eu vou criar aqui esse cara aqui, ó, um random, que é um número randômico, basicamente, né? Ou seja, a gente vai criar um número entre num determinado espaço, né? De valores, né? Então, ó, aqui, ó, vou criar aqui, Ctrl V. Aí ele vai dar erro aqui, né? Porque random eu preciso incluir, então você vai aqui no Quick Fix, ele vai dizer ó, que ele precisa do Dart Math, né? Então o Dart Math vai ter o randômico aqui, né? Tá? Então, tá lá o Dart Math. E agora eu vou voltar aqui para nós analisarmos. Bom, eu vou criar aqui uma variável movimento e vou usar um while ao contrário, que nada mais é do que um repeat, né? Repeat until, né? Dava para usar o while aqui em cima, normal, só que daí você teria que dizer que int movimento é igual a randômico next 9, tá? Aqui a gente economiza uma vez só, então, porque ele faz a comparação no final. Então, se o primeiro número já der certo, ele já sai desse loop aqui, né? E vai para a galera, né? Então, o movimento aqui, gente, é o quê? É um valor que ele vai calcular randomicamente entre 0 e 8. Esse lance aqui do next int aqui, ó, significa que vai ser
de 0 até o anterior ao número 9. Então 0 a 8, que é o que a gente precisa, né? Exatamente o que a gente precisa. Nós precisamos de um número entre 0 e 8, que são as posições lá daquele grid que a gente chamou de tabuleiro. Daí o que ele faz? Tabuleiro recebe 0, que é o movimento. Lembra, quando eu clico no botão, lá ele entra nesse procedimento aqui de jogada. Onde está jogada? Jogada. Aqui, ó, jogada. O que ele faz? Eu clico lá, ó, ele troca de jogador, né? Depois que ele faz a jogada. Aqui, ó, eu estou trocando de jogador, teoricamente. Eu estou forçando que o jogador seja 0, tá? Então, se vocês tentarem fazer isso daí máquina a máquina, aí aqui vocês iam fazer a mesma coisa, ia trocar de jogador, basicamente isso. Aí ele verifica, ó, se esse cara aqui, o 0, é vencedor. Vejam que é a mesma coisa, a jogada e ele, elas são muito parecidas. A diferença básica é que eu preciso só gerar um número randômico aqui para o tabuleiro movimento, que aqui não, o tabuleiro movimento já vem lá de baixo quando eu dou o clique lá, né? Aí o que acontece? Ele pega e verifica, é vencedor? Né? Não, não é vencedor. Se não for vencedor, troca de jogador e continua. Então vamos ver se a minha lógica aqui vai dar certo. Né? Então, dentro dessa análise, o que vai acontecer aí? A gente vai ter assim, eu vou clicar com o X, né, que eu sou o X, mas a gente pode mudar isso daí se vocês assim desejarem, né? E você pega, né, e já vai ver o que vai acontecer aqui, né? Ó, então eu já vou selecionar aqui jogador computador, ó. Então quando eu clicar aqui, ó, mas ele é burro, tá vendo? Consegui ganhar a máquina. Mas perceberam? Eu particularmente acho... Ó, eu clico no X aqui já parece um 0 lá, né? Então por isso que eu comentei esse cara aqui, ó. A gente pode dar um delay aqui, né? Atrasar um pouco aqui o negócio, ó. Então, ó, eu vou colocar 1000 aqui, ó. Eu vou colocar seconds aqui, ó. Seconds 1. Tá? Agora, o que vai acontecer quando eu fizer isso? Quando você colocar um future delay aqui, ó, você vai aplicar um delay e daí, ó, você tem que colocar o que você quer fazer dentro desse, como é que se diz aqui, desse procedimento. Agora, quando eu clicar no X, ó, ele vai demorar 1 segundo. Ups. Credo. Era para ele já ter... Ah, desculpa aí, gente. Ó, eu vou colocar um X, 1 segundo, X, 1 segundo, né? Isso é para dizer que a máquina é burra, né? Ela tem que pensar, né? E se vocês quiserem que ela pense, ó, dá pra gente até fazer um esquema aqui, quer ver, ó? A gente tem que criar aqui uma variável, por exemplo, e como ela está em nível mais elevado, ela teria que estar aqui, ó. A gente pode criar aqui uma variável bool e pode chamar ela de pensando, se vocês quiserem, tá? Vamos colocar como falso, né? E daí a gente vai ter uma pequena modificação agora no nosso sistema aqui, né? Qual que vai ser a pequena modificação? Ó? A gente vai ter que colocar um elemento que indique que ele está pensando. Então a minha sugestão é que para a gente não sofrer muito aqui, ó, a gente coloque ele nessa região, nessa coluna, nessa row aqui, ó. Então existe um carinha, só que eu esqueci o nome agora, para variar um pouco, a idade vai chegando, né? Acho que é assim, ó, é circular. Deixa eu ver. Ops. Progress Indicator. Ops. Mas estamos lá, estamos chegando lá. Circular. Ô, miserável, me ajuda aí. Aí, ó. É circular cross indicator, tá? Então esse cara aqui, ó. Mas também eu pus no lugar errado, né? Ctrl X. Aí.
Ele tem que ficar depois do text aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Agora já melhorou um pouco, né? Então, vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó. Quando ele voltar ali, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Ele ficou meio grande, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, ou usar o transform, ou usar um sized box aqui também ajuda, ó. Então a gente pode colocar ele dentro de um sized box, né? E daí a gente pode colocar assim que a altura do sized box seja, por exemplo, 15, sei lá. E daí a gente coloca esse cara aqui como pertencente a ele, né? Daí acho que ele fica um pouquinho melhor, tá? Mas vamos ver. Ele tem que diminuir ele. Sim, espero. Esse é frescura, né? É, a altura tá boa. Então agora a gente... Deixa eu só arrumar isso aqui que me dá uma aflição de ficar tudo torto. A gente pode pôr assim altura e width aqui, ó. Ops. Width também 15, tá? 15.0 para ele ficar armazenado de forma correta. Agora, teoricamente, ele vai ficar do tamanho mais ou menos que... Ó, primeiro ele ficou grudado ali com o cara, então aqui a gente pode usar uma outra size box, parece piada que eu vou fazer aqui, ó, mas olha que interessante, ó. Eu posso, deixa eu ver. Ó, eu vou usar uma size box aqui porque essa aqui é uma size box que só vai ter width, tá? Ela não vai ter filho. Eu vou colocar aqui 30, por exemplo, só para ela afastar, tá? Ela tirar o carinha dali, ó. Ó, tá vendo? Que agora ela jogou um pouquinho mais pra lá. Bom, mas só que eu não quero que esse caboclo fique aparecendo aí, né? Toda vez aí, né? Eu só quero que ele apareça em algumas circunstâncias. Então, por isso que eu criei o cara pensando lá, ó. Tá vendo? Eu criei o pensando, ó. Então agora eu vou colocar assim, ó. Lá embaixo, aonde a gente criou aqui esse size box aqui, ó. A gente pode colocar antes assim, ó. E é bem legal isso aqui, ó. Pensando. Ou, se vocês quiserem, ele aceita aqui também isso aqui, ó. If pensando. Agora eu vou só acertar aqui, ó, formatar o código, né? Esse aqui não precisa ter vírgula. E vamos ajeitar esse negócio aqui para ele colocar os const da vida, para não ficar esses azuis. Aí, agora melhorou. Então veja aqui, ó. Eu vou formatar de novo, ó. If pensando. Pensando é falso, tá? Então ele não aparece. Perceberam? Ele só vai aparecer quando? Quando estiver pensando. Então, vamos voltar aqui na jogada do computador, ó. Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Você vem aqui, ó. Antes do timer aqui, ó. Você dá um set state. Tem que dar um set state, tá? Dizendo assim, ó, que pensando recebe true, tá? E depois que ele terminar aqui, ó, a jogada, né? Então ele faz tudo isso daqui, já tem um set state, a gente vem aqui, ó, e coloca assim, ó, pensando, pensando igual a false, tá? Agora, quando ele tiver na condição de jogo pela máquina, ó, aqui, ó, eu vou jogar. Ó, agora ele está pensando. Perceberam? Ó, eu cliquei o X. Agora eu vou clicar um outro X. Ó. No momento que eu clicar o X, ele vai disparar esse timer aqui. Ó. Dá para chamar de timer. Ele vai colocar, nesse momento, pensando igual a true. E enquanto esse 1 segundo não decorrer, né? Eu posso até... É que eu aproveitei o set state aqui, né? Deixa eu ver se dá certo. Ó, tá pensando. Perceberam? Ó, tá pensando.
Nem sei quem que venceu o jogo ali, mas... Ah, foi ele! Foi ele! Ele colocou um 0 aqui. Vamos de novo lá. Ó, pensando, 0. Pensando, 0. Pensando, 0. Pensando, 0. E é burro, né? E eu ganhei, tá? Bom, gente, eu não sei se vocês gostaram, né? Mas aqui a gente conseguiu agora dar um aspecto mais profissional, né? Então, ó, esse set state, se vocês quiserem, vocês podem apagar aqui, ó, e colocar aquele símbolo lá, ó. Só que daí vocês têm que vir aqui corrigir, ó. Tem que vir aqui e tirar esses caras aqui, e daí, na minha opinião, já dá o reformato, que daí ele fica daquele jeitão, ó, de uma linha só. Eu curto mais esse aqui quando é um comando só. Quando são vários comandos que nem aqui, não tem como fazer se não for pelo carinha aqui, né? Então, ó, esse cara aqui, ó, faz a jogada automática do computador. Resumindo, ó, ele cria um randômico e fica tentando colocar nas posições que são diferentes, aliás, que são brancas, né? Porque senão ele não consegue marcar, né? Se ela tiver já com X, ele não vai. Esse jogo é burro, vocês perceberam? Eu não tenho nenhuma lógica aqui que verifique se já existe uma chance do outro cara ganhar. Então daí vocês poderiam analisar isso daqui, ó. Opa, aqui para cima, né? Onde tem aqui as posições de vencedor. Então se já tivesse 0-1, eu obrigatoriamente teria que jogar no 2. Se já tiver, então eu posso fazer isso, mas aqui a gente não vai fazer, né? Que daí vocês podem usar a criatividade de vocês, ó. Então vamos lá. Joguei, pensei, marquei. Joguei, pensei, marquei. Joguei, ganhei, tá? Então vocês percebem que ele não é esperto, ó. Eu vou forçar aqui, ó. Ele devia jogar lá em cima, né? Foi randômico. Então ele não fez essa verificação das possibilidades. É uma forma de melhorar o nosso jogo. Mas, do jeito que está aí, já atende a necessidade. Vamos ver agora só se ele não vai se estragar aqui quando eu aumentar aqui, ó. Se estragou, ó. Tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque agora eu tenho a diferença que vai dar depois que ele aumentar. Mas se ele ficar feio, o que vocês podem fazer aqui, ó? Vocês simplesmente vêm aqui, ó, e modificam esse valor aqui do 8 que eu coloquei aqui. Ó. Vocês podem colocar, por exemplo, 7 de repente, ou 9 de repente, conforme. Mas não vem o caso agora. O que nós vamos fazer agora? Vamos gerar o nosso produto de entrega, né? Então, vamos abrir aqui, né? Vamos lá no carinha aqui. Vamos publicar no Git, né? O MyApp a gente resolve, né? Vou permitir. Vou copiar o código. Ele vai entrar. Já estou como aula Talento Tech. Você vai estar como seu usuário. Vou dar um Ctrl V aqui e vou continuar. Aí vou autorizar, né? Ele já autorizou. Eu vou voltar aqui no jogo da velha. Aqui a gente já vai chamar de app-jogo da velha, né? Opa, da velha. Vai ser publicado como público, né? E automaticamente, né? Depois que ele faz isso, ops. Vamos abrir o Git aqui, né? O que ele vai? O DX executa, não, pergunta mais tarde. E aqui eu vou abrir o Git, né? Quando eu abrir o Git, já está lá o jogo da velha, né? Daí o que vai acontecer? Vocês vão ver que aqui a gente tem os componentes, né? Dentro do componente em jogo da velha, com todo o código que a gente fez lá. Né? Claro que vocês vão fazer as alterações que vocês acharem necessárias, né? Mas ele é funcional. Agora, falta a gente fazer o quê, né? Falta a gente gerar ele, né? Jogo da velha, né? Então a gente vem aqui e vai aqui no terminal. Não, view, aqui, ó. View é melhor. View, terminal. Aí a gente tem aquele nosso comando lá, né? Flutter não, né? Flutter, pô, que droga. Putz, só para ele forçar aqui. Não sei por que ele tá ali. Eita! Vamos para cá, de novo lá. View,
Puxa, cadê o terminal aqui? É terminal. Aí, não sei por que ele não. Tem que aparecer isso aqui, ó, My App, né? Aí aqui é Flutter Build Web, tá? Então no Flutter Build Web, desculpe, ele vai criar aqui, né, dentro do build, dentro do web, todo o nosso conjunto, né, de elementos, né? Percebo que depois que ele cria esse bootstrap.js, e dentro desse bootstrap.js ele tem a chamada porque ele vai criar aqui, que é o main.dart.js, né? Percebo que aqui, ó, não ficou muito legal, né? Eu não caprichei nisso, mas ainda dá para jogar, né? Dá até para iniciar o jogo aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Só que daí ele vai dar os erros lá. Ah, ele está no computador, né? Mas isso a gente tudo é resolvido. Ó, perceba, ó, que depois que ele termina aqui, ó, ele cria o Flutter.js, main.dart.js, que tem todo esse código aqui, né? Então a gente não fugiu disso daqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui no web, vai dar um zip download. Ó, já começou a fazer o download aqui. Aí o que vai acontecer, né? A gente vai abrir aqui o download, já está lá, né? Então eu abro aqui, venho aqui no web, né? Seleciono. Agora eu volto lá no nosso... Aí a gente abre aqui o seu internet. Tá aqui eles, ó. Como deve ser. A gente vem aqui, vem para cá. Ele vai criar aqui, localmente, né? Como está o nome web, a gente vai trocar o nome aqui para app jogo da velha. Aí, a gente volta aqui agora. Ele já deveria ter mostrado, né, que algumas coisas modificaram, mas de qualquer forma vou dar um fetch aqui só para eu ver. Olha, de vez em quando ele pensa um pouco, né? Aqui a gente vai colocar, por exemplo, atualizações, né? Às vezes ele pede, às vezes ele não pede aqui. Vamos dar um commit, né? Dá um push agora. Git, né? Do Talento Tech, nesse cara da aula do Talento Tech, vai aparecer aqui, ó, o jogo da velha, tá vendo aqui, ó. Só que daí ele ainda não tá ok, por quê? Porque eu preciso... Nossa, não é isso. Desculpa a nossa falha, gente. Aí é o primeiro, né? Ele tá dentro do Git aqui. Lembra que é o que publica, né? Aqui, ó. Jogo da velha, tá aqui. E agora a gente tem que só atualizar o index, lembra? Editar ele aqui, né? Canetinha lá. Que ele tem uma barra aqui, né? Então aqui a gente vai ter que colocar o nome do diretório, né? Que é app traço. Por isso que a gente... Nossa, joga da velha, mas é um coiso. Vai ficar errado aqui. Se não dá uma mão de obra para consertar, né? Então, ó, é que eu tenho que pôr o mesmo nome, ó. Joga da velha. Change in commit. Então, change lá. Tá aí, ó. Agora, se eu pegar aqui e marcar esse carinha aqui, ó. Você. E abrir aqui, ó. É o joga da velha, né? Ele ainda vai pensar um pouco. Vamos colocar outros aí, né? O index mesmo. Tá lá ainda. Barra. Joga. Jogo, né? Não, joga. Joga da velha. Barra. Ixi. Será que é isso mesmo? É uma app, né? Trouxe, fartou a app lá, né? Vamos ver, agora acho que vai dar. Deu. Tá aí, ó. O nosso jogo da velha. Percebo que aí ele fica um pouquinho melhor, né? Ele não tá com aquele... Tá um pouco. Então dá pra vocês mexerem lá. Se vocês quiserem, eu colocar um espaço aqui, ó. Vamos inicializar. Vamos ver se funciona.
aqui, olha que bonitinho que ficou, né? Aqui e aqui. Vencedor. Reiniciar o jogo. Vamos colocar o jogo aqui como um ser humano. Vai. Tá aí. Então, gente, não esqueça de compartilhar os links, né? Depois que tiver tudo pronto. E agora, apesar de estar escrito Joga da Velha aqui, ó, o nome dele é Jogo da Velha, tá vendo? Ó, e aqui Jogo da Velha também. Então tá tudo certo. Mãos à obra. Mãos à obra por enquanto.